Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou os que do seu trono, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém, irmãos. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe com o entendimento e a transformação que vem da sua palavra. Deus, Pai, abençoa nossas vidas, Senhor, nos ajuda, fortalecidos pelo Senhor, Deus, sermos capazes de não apenas entender, Pai, mas vivenciar, Pai, aquilo que o Senhor requer de nós, Deus. Que eu possa nos ajudar, Pai, a não termos apenas dúvidas, Pai, com a mulher samaritana, de saber o local certo da adoração, mas que nós possamos verdadeiramente adorar o Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Nós possamos louvar o teu santo nome, Deus, com nossos lábios e com todo o nosso viver. Em nome do teu filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, tem um pastor antigo que Jonathan Edwards, um grande pastor dos Estados Unidos, que ele dizia que o louvor, que a música é a forma mais profunda que uma alma ela consegue tocar em uma outra alma. A gente vê que, de fato, na Bíblia, os servos de Deus, eles, quando estão muito felizes, em diversos momentos da vida, mas a gente vê principalmente em momentos de alegria, que eles louvam ao Senhor, que eles abrem os seus lábios e declaram coisas maravilhosas em forma de cântico a respeito de Deus e da sua glória. E é isso que a gente vê Maria fazendo aqui nesse momento, nesse texto que nós acabamos de ler. A gente tem meditado no Evangelho de Lucas desde o início e a gente tem visto como que Lucas ele tem apresentado o seu Evangelho, que obviamente não é um Evangelho diferente dos outros Evangelhos, porque só existe um único Evangelho, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a forma que ele aborda a mensagem do Evangelho é diferente do que os outros autores bíblicos. Ele dá uma ênfase muito grande naquelas pessoas que são desprezadas, e ele dá uma ênfase muito grande na alegria que o evangelho pode trazer para nós. Se a gente for parar para pensar, a alegria ela está em todos os textos que nós meditamos até agora, praticamente. A não ser a respeito da introdução que ele faz do evangelho, mas quando o anjo Gabriel ele vai anunciar o nascimento de João Batista, ele vai e diz para o seu pai Zacarias: Olha, seu filho vai trazer muita alegria para as pessoas. Quando ele vai anunciar o nascimento de Jesus a Maria, ele diz: Alegra-te, muito favorecida. É a forma que ele se dirige a Maria, o anjo. E a gente viu no texto passado que nós meditamos a forma que João Batista ele recebeu Jesus em sua casa, através da sua mãe Isabel. A mãe dele, Isabel, disse que ele estava se remexendo dentro do ventre dela com alegria, porque o Salvador havia entrado em sua casa. Então ela fala, entoa palavras de louvor a Deus pela vida de Maria, e Maria responde aquilo que Isabel fala a respeito dela, com esse cântico, então, que nós acabamos de ler. Então, essa é a resposta de Maria àquilo que Deus fez na sua vida, que inclusive Isabel foi usada por Deus para lhe dizer essa mensagem. Então, a gente vê que o que Maria fala, irmãos, é que a alma dela engrandece ao Senhor e o espírito dela se alegrou em Deus, o seu Salvador. Veja como ela começa esse louvor falando justamente a respeito da alegria que ela também sente em Deus, que Deus fez ela sentir. Ela diz: Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Já expliquei para os irmãos que
A poesia hebraica ela é feita em paralelo, então ela não está falando aqui duas coisas diferentes, ela não está falando que a alma dela é uma coisa e o espírito dela é outra coisa, ela não está falando que ela engrandecer ao Senhor é uma coisa e ela se alegrar no Senhor é outra coisa, pelo contrário, né? Inclusive o nosso catecismo ele começa fazendo a pergunta, né? Qual é o fim principal do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, ou seja, a glória de Deus e a alegria do ser humano são coisas que estão completamente conectadas. Então, quando ela diz aqui que ela engrandece ao Senhor, é justamente com a alegria que ela sente a respeito do que Deus tem feito por ela. Só que a alegria, irmãos, ela pode ser sentida por vários motivos. Por exemplo, o próprio Evangelho de Lucas, ele traz pelo menos três tipos de alegria que ele nos mostra em seu Evangelho. Uma das alegrias que ele nos vai falar é a alegria que o homem, aquele homem que era rico, que tinha um celeiro, ele destruiu o celeiro dele para construir um celeiro maior, para poder colocar toda a riqueza dele dentro do celeiro. Esse homem, ele diz: alegra-te, ó alma. Ele fala com a própria alma dele e manda a alma dele se alegrar. Veja, essa alegria que esse homem está sentindo é uma alegria vazia. É uma alegria que não faz sentido algum. É uma alegria que no mesmo versículo Jesus vai repreender ele em seguida, vai dizer: louco, louco, amanhã te pedirão a tua alma. E o que tu tens, de que servirá? Não, veja, mas a gente pode sentir uma alegria e essa alegria ser uma alegria vazia. Ela ser uma alegria que não faz sentido algum. Não é porque a gente está feliz que significa que a gente está bem. A alegria ela pode ter motivos pecaminosos ou motivos vazios. Porque, veja, o Lucas ele também vai falar de um outro tipo de alegria, que é uma alegria boa, mas que também não é essa alegria que Maria está sentindo aqui. Por exemplo, quando Jesus ele manda 70 discípulos para pregar, para evangelizar, para poder proclamar o evangelho, com o poder de expulsarem demônios e fazer outros prodígios, quando eles voltam alegres. O texto diz que eles estão felizes e eles vão se dirigir a Jesus dizendo: olha, Senhor, os demônios se submetem a nós em teu nome. E aí Jesus ele responde para aqueles homens, ele diz: vocês estejam felizes, se alegrem, mas não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E é essa então a terceira alegria, que é a alegria que é a verdadeira, irmãos, que é a alegria que Lucas está sentindo, ou está mostrando aqui que Maria está sentindo, e a alegria que em seguida esse texto que eu falei para os irmãos dos 70 discípulos, Jesus ele também vai sentir alegria, vai dizer que ele exultou na sua própria alma, e ele vai se alegrar no Senhor. E a alegria no Senhor, irmãos, perceba que os discípulos foram repreendidos por Jesus, porque eles estavam sentindo uma alegria por causa de uma coisa específica que Deus permitiu que eles fizessem, que os demônios poderiam se submeter a eles. Mas a alegria, irmãos, que é a alegria verdadeira, que é a alegria completa, que é essa alegria aqui que Maria está sentindo, é uma alegria que ela não está restrita a algo específico na sua vida. É uma alegria que ela vai preencher todo o seu coração, vai preencher todas as áreas da sua vida. Você não vai dizer assim: olha, eu estou feliz porque eu passei numa prova, eu estou feliz porque eu fui promovido no meu emprego, eu estou feliz porque aconteceu isso e aquilo outro de bom na minha vida. Não, eu estou feliz porque eu estou completamente preenchido e satisfeito por Deus. Não é nem por uma coisa que Deus fez na minha vida, por algo que Deus me permitiu ter. Se a gente for parar para pensar, a alegria de Maria, ela começou a respeito de uma coisa específica que Deus fez de fato, que foi o fato dela poder gerar, ela poder ser a mãe do Messias, do Salvador. Mas veja que não é simplesmente isso o objetivo ou o centro da sua adoração a Deus. Isso é apenas o que vai dar início. Isso é apenas a porta que está se abrindo, através da qual ela pode entrar e ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Veja, ela disse que ela se alegrou no Senhor e que esse Senhor é o Salvador dela. E o motivo, irmãos, versículo 48, é porque ele contemplou na humildade da sua serva. Irmãos, isso aqui é uma das coisas mais maravilhosas, mais profundas que a gente pode encontrar na Escritura Sagrada. É uma revelação de Deus, assim, que eu e você nós precisamos entender. Veja, Maria, ela está completamente feliz. Ela está dizendo que ela está exaltando, engrandecendo ao Senhor. E o motivo que ela vai dar, ela diz por quê, ou seja, ela está explicando o motivo por que ela está feliz desse jeito, porque ela está plenamente feliz, completamente feliz, seu coração está preenchido de alegria. Ela diz, porque ele contemplou na humildade da sua serva. O que é isso que ela está dizendo, irmãos? Qual o motivo, então, que
Deus que fez com que ela sentisse essa alegria grandiosa? Ela diz, porque ele contemplou na humildade da sua serva. E o que significa então isso? Que Deus contemplou na humildade da serva dele, de Maria. A gente hoje, irmãos, tem um entendimento diferente da palavra humildade do que as pessoas tinham no tempo bíblico. Inclusive, o que a gente entende por humildade já foi um entendimento que foi transformado pela própria palavra de Deus e pelo próprio evangelho. Depois ele já se perdeu novamente, mas humildade, irmãos, quando a gente fala de humildade hoje, a gente fala como se fosse uma qualidade, uma virtude. Aquela pessoa ali é humilde, e a gente está falando disso como uma qualidade. Mas não é isso que a palavra significa, ou pelo menos que significava no tempo bíblico. A palavra humildade, irmão, significa insignificante. Significa insignificância. Ela não está dizendo aqui, olha, Deus viu uma qualidade minha, Deus viu minha humildade e por isso então que ele me permitiu ser mãe do Salvador. Não é isso. Maria ela não está se exaltando, ela está exaltando a Deus. E ela está exaltando a Deus justamente por essa beleza, irmãos, na glória do Senhor que é manifestada quando ele nos salva, de um modo que é impossível a gente encontrar isso em qualquer outro local do mundo, a não ser numa transformação que o Evangelho possa causar em nossas vidas. Porque eu e vocês, a gente tem uma tendência de valorizar aquilo que é bom. E isso é correto, irmãos. A Bíblia fala, inclusive, que Deus estabeleceu as autoridades para recompensar os justos e para punir os injustos. Ou seja, a gente encontrar uma coisa boa e a gente valorizar aquela coisa ali, isso não é algo ruim, não é algo errado. Deus faz isso também. No entanto, irmãos, o que ela está dizendo aqui é, sabe o que foi que Deus olhou e ele encontrou em mim para poder fazer isso que ele fez? Para poder me permitir ser a mãe do Salvador? Deus não encontrou absolutamente nada. Deus olhou para mim e me viu uma pessoa completamente insignificante. Quem era Maria, irmãos? Hoje em dia ela é inclusive adorada injustamente e de modo incorreto e pecaminoso. Mas quem era Maria? Antes do anjo aparecer para ela, ela era uma moça que morava numa cidadezinha do interior, completamente desprezada, que era uma cidade que era justamente falado a respeito dela, tem um ditado, né, a gente vê no Evangelho de João, e de Nazaré vai vir alguma coisa boa, e ela habitava ali naquela cidade. Uma moça, sem posse alguma, não tinha riqueza, humanamente falando, não tinha valor algum. E o que foi que Deus fez? Fez com que essa moça, fez com que essa mulher, ela se tornasse a mãe do Salvador. E por que Deus faz isso, irmãos? Já falei para vocês que Lucas ele era discípulo do apóstolo Paulo, então muito da gente poder entender as coisas de Lucas, as coisas que ele fala, é a gente conhecendo a teologia do apóstolo Paulo. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer bem assim para aquela igreja de Coríntios, ele diz assim, olha, reparem na vocação de vocês. Ele diz, vocês vão ver que não foram muitos grandes desse mundo que foram chamados pelo evangelho. Ele diz, Deus escolheu os fracos, Deus escolheu os insignificantes. E por que que Deus faz isso? Por que que Deus faz isso? É para que fique claro, irmãos, para que seja evidenciado que Deus ele não está escolhendo pessoas, que Deus ele não está salvando pessoas por algo que há nelas, porque a pessoa ela tem algo que faz com que ela mereça algo da parte de Deus. Porque se a gente parar para pensar, foi Deus quem deu tudo a todas as pessoas. Deus ele não ia escolher uma pessoa por ela ser rica, porque ela é rica, porque foi Deus que deu a riqueza para ela. Deus não ia escolher uma pessoa por ser bonita, porque ela é bonita, porque foi Deus que deu a beleza para ela. Deus não vai escolher uma pessoa inteligente por ela ser inteligente, porque foi Deus quem deu a inteligência para aquela pessoa. Então não há nada, irmãos, que exista em nós que vai fazer com que Deus nos dê graça, ou Deus nos abençoe, ou Deus faça algo em nós por causa de uma coisa específica que nós temos ou fizemos. Porque tudo que nós temos ou podemos fazer, nós somos capacitados por Deus. Os irmãos prestaram atenção a esse cântico aqui de Maria, ele se parece bastante, ele se começa quase que idêntico ao cântico que nós lemos na liturgia, na Santa Convocação, que é o cântico de Ana, lá no Antigo Testamento, que foi justamente Ana cantou um cântico também, quando ela recebeu também graça da parte de Deus, dela poder ser mãe. Né? Ela era estéril e ela pôde então conceber e gerar Samuel.
E ela então vai louvar a Deus, porque ela era uma mulher estéril e agora ela é alegre, mãe de filhos. Então ela vai louvar a Deus e o louvor de Maria se parece muito com o louvor de Ana. Porque, na verdade, Maria, que é muito interessante isso, irmãos, ela está inspirada pelo Espírito Santo. Como nós vimos na semana passada, esse texto aqui em que Isabel, João Batista e Maria estão juntos, o Espírito Santo desce sobre todos eles, assim como no Pentecostes sobre os discípulos. E aí então, veja, o Espírito Santo não colocou na boca de Maria, irmãos, nenhuma palavra que não já estivesse na própria Bíblia. Veja, tudo que ela vai falar aqui pode ser encontrado ou no Cântico de Ana ou nos Salmos. Veja, ela está inspirada pelo Espírito Santo, vai louvar a Deus. E como é que ela louva ao Senhor, irmãos? Com as próprias palavras de Deus. Veja, ela está trazendo, é como se ela dissesse, o que está acontecendo comigo, a alegria que eu estou sentindo, é como se fosse a alegria de Ana, quando ela pôde ser mãe. Não apenas com a alegria de Ana, irmãos, mas todos que puderam também passar por essa mesma circunstância aqui, de terem sido escolhidos por Deus para uma obra muito maior do que eles são capazes de acharem que são merecedores. Davi, por exemplo, irmãos, lá em 2 Samuel capítulo 7, Deus ele se revela para ele e diz: eu vou te fazer uma casa. Davi queria construir um templo para o Senhor e Deus diz: que história é essa? Você vai construir casa para mim? Não, eu que vou construir casa para você. Eu vou lhe dar uma descendência. E Deus estava ali dizendo para Davi: eu vou fazer com que um dos seus descendentes ele reine e ele reine para sempre. O reinado dele não vai ter fim. Ele estava falando Davi, Deus estava falando para Davi que Davi ele ia ser o pai, ele ia ser o ancestral do Messias, do Salvador. E como é que Davi responde, irmãos? Davi era o rei. Ele poderia, né, dizer: claro, Senhor, não, só faz sentido isso. Não faz sentido outra coisa. Se eu sou o rei, tem que ser através de mim mesmo que tem que vir o Messias. Mas o que é que ele diz? Ele diz: quem sou eu? E quem é a casa de meu pai? Porque o Senhor já fez coisas grandiosas, já me tirou da malhada, já me tirou lá das ovelhas, me colocou aqui no trono. Mas além disso, o Senhor agora vem falar coisas para gerações intermináveis, para sempre. A minha família vai ser abençoada para sempre. E Davi então louva a Deus. E Maria ela está se identificando aqui com todos esses, com Ana, com Davi, todos aqueles que foram agraciados por Deus em fazerem parte dessa história maravilhosa que é a história da nossa salvação. Irmãos, ela então está muito feliz, porque Deus, na humildade da serva dele, Deus, ou seja, ela não tinha nada, ela não podia dizer, Deus, ele me escolheu por determinado motivo. Está muito claro aqui na vida de Maria, não tem nada, não tem nada, nenhum motivo pelo qual ela pudesse receber essa graça, esse favor. Né? E o próprio nome já diz, irmãos, o que Deus derrama sobre nós é graça, é favor, é misericórdia. Ela diz, Deus contemplou na humildade da sua serva. Deus pode fazer isso, irmãos. Deus pode pegar pessoas insignificantes e dar graça a elas de um modo que as pessoas todas no mundo passam a admirar. E a gente não acha bonito, né, quando isso acontece? Né, as histórias que o pessoal acha mais bonito aí, de repetir, de reproduzir, de falar, não é do milionário que virou bilionário. Vai dizer, não, ele já era milionário, virar bilionário é muito fácil para quem já é milionário. As pessoas gostam de pessoas que saíram da pobreza, que não tinham nada, não sei o quê, e cresceram na vida e chegaram em um local. É uma história que a gente consegue se identificar com mais facilidade. Você diz, eu não sou nada, não sou ninguém. Essas histórias são histórias mais bonitas. As pessoas vão querer ouvir muito mais essas histórias do que outras histórias. De pessoas até que talvez tenham batalhado mais. Por que isso, irmãos? Porque é bonito, né? A gente vê uma pessoa saindo do nada e chegando em algum lugar. Mas, irmãos, ninguém sai do nada e chega em algum lugar sozinho. Essa pessoa que saiu do nada e chegou em algum lugar, ela teve a ajuda de dezenas, de centenas de pessoas. Deus, na sua providência, fez com que tantas coisas cooperassem para o bem, para que aquela pessoa pudesse subir na vida. Mas veja, em relação a Deus, não teria como eu e você a gente subir. Em nosso relacionamento com Deus, não teria nada que eu e você a gente pudesse fazer para que a gente pudesse dizer, agora eu vou ter um relacionamento melhor com Deus porque eu fiz isso ou fiz aquilo outro. Tem uma frase, irmãos, que eu ouvi logo quando era novo convertido, que nunca saiu da minha cabeça. Era de uma música que dizia assim, glória foi o que significou para você fazer o que ninguém mais poderia fazer. O que é que significa isso? É exatamente o que está lá no Salmo 113. Vai falar que Deus ele é incrível, irmãos. Ele é extraordinário, ele é glorioso.
porque ele é exaltado sobre todas as coisas e ele se importa com quem não é ninguém, com o pobre, com o necessitado, com a estéril, as pessoas desprezadas. Deus ele se importa com elas. Foi o que Deus fez com Adão, irmãos. Adão, depois que ele pecou, o que é que ele poderia falar para Deus? O que é que ele poderia requerer de Deus? Quem era Adão ali diante de Deus? Ele foi criado tão glorioso para governar a criação de Deus, mas agora ele se tornou um nada. Ele se anulou com o seu pecado. Mas o que Deus fez, irmãos? Deus poderia ter destruído e ter feito um outro mundo. Mas Deus, ele pega ali aquele pobre, necessitado, pecador, desgraçado, que merece condenação. E ele traz salvação por ele, para ele e através dele. Veja, é assim que Deus age de modo tão glorioso, irmãos, em nossas vidas. A Bíblia fala que Jesus ele não veio para pisar na cana que já está quebrada. A Bíblia fala que Jesus ele não veio para apagar o borrão que fumega, né? Aquela fumaça que quando a gente termina de fazer um churrasco com uma fogueira, aí depois no outro dia você vê só uma cinzazinha ali. O que é que a gente faz? A gente vai lá e passa o pé para apagar logo de vez, porque aquilo ali não é mais fogo, não tem mais nada ali. A Bíblia diz que Deus não veio para apagar, ele veio para reacender aquela chama. Seja aquilo que as pessoas olham e consideram sem valor algum. Jesus ele veio para mostrar, eu sou capaz de dar valor àquilo ali. Realmente vocês estão certos, isso aqui não tem valor nenhum. Mas Deus é glorificado justamente nisso, irmãos. Se Deus ele pega as coisas valiosas, por mais que a gente saiba, não, ninguém é nada diante de Deus, mas se Deus pega uma pessoa valiosa, uma pessoa gloriosa e exalta ela, todo mundo vai dizer, ah, não, mas ela também já era gloriosa, ela já era grande, Deus usou aquela pessoa ali. E a gente fica orando, irmãos, para que pessoas importantes se convertam, porque se pessoas importantes se converterem, aí vai ser melhor para o mundo. E que louvado seja Deus se pessoas importantes para o mundo se converterem. Mas a forma que Deus sempre agiu, irmãos, na história da humanidade, foi pegando pessoas insignificantes e usando elas para transformar corações de outras pessoas insignificantes. Vejam, irmãos, ele diz: Deus contemplou na humildade da sua serva. Ele diz: pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Ou seja, o que Deus fez por mim foi tão grande que não vai ter como alguém deixar de reconhecer a graça que me foi concedida. Como que eu sou abençoada? Eu sou muito abençoada. Eu vou ser a mãe do Salvador. Veja, Davi, ele foi um ancestral, irmãos, distante. Ela vai ser a própria mãe. Ela vai ser aquela que vai gerar no seu ventre. Ela vai ser aquela que vai amamentar essa criança, esse neném que é o próprio Deus. Ela diz: não tem como. Todas as gerações vão me considerar bem-aventuradas. Por quê? Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Veja, irmãos, ela está olhando para aquilo que Deus fez na vida dela, mas veja que ela não falou aqui em nenhum momento disso. Ela não falou, eu vou ser mãe do Salvador. Ela não fala especificamente isso. Por quê? Porque o fato dela ser mãe, irmãos, está fazendo ela enxergar coisas mais gloriosas, que é o quê? Deus me contemplou na minha insignificância. Ser mãe é maravilhoso, ser mãe do Salvador é glorioso. Mas mais glorioso ainda, se eu puder falar do que isso, é eu poder ser mãe do Salvador, eu sendo insignificante, eu não sendo ninguém. Veja, eu era uma pessoa que não era ninguém, insignificante, ninguém ia nem saber que eu passei por esse mundo. Mas agora, todas as gerações vão me considerar bem-aventuradas. Veja, Deus ele me pegou do nada e me colocou num local que não tem como eu estar mais exaltada do que isso. Eu ser mãe do Salvador. E aí, irmãos, ela diz: Santo é o seu nome. Santo é o seu nome. A gente é acostumado a dizer isso, a saber disso, que Deus ele é santo. Mas o significado disso deveria passar mais tempo no nosso coração. Porque a palavra santo, ela significa algo separado. A palavra santo é quando você ia usar uma coisa para a glória de Deus, você separava ela do uso comum, então você usava só para Deus. É por isso que era chamada de santo. Mas e quando a gente diz que Deus é santo, o que é que significa? Mas a gente está dizendo que Deus ele é separado de tudo, que Deus ele é diferente de tudo. Né? Em Isaías, quando os serafins eles clamam que Deus ele é santo, 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 está dizendo, olha, que Deus ele é santo significa que ele é separado das coisas comuns. Aí, santo, santo significaria dizer que mesmo as coisas que não são comuns, Deus é diferente delas. E santo, santo, santo significa, olha, Deus é tão diferente de tudo que não tem nem como eu descrever para vocês. Quando ela fala aqui que santo é o nome de Deus, veja,
Quem é que faria algo dessa forma como Deus fez? Quando eu e você, irmãos, a gente vai escolher os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, quem é que a gente vai escolher? A gente vai dizer, eu quero ser amigo de fulano porque ele é inteligente. Eu quero ser amigo de fulano porque ele é rico. Eu quero ser amigo de fulano porque ele é engraçado. Eu quero ser amigo de fulano. Você vai encontrar alguma qualidade, alguma virtude naquela pessoa para poder você querer ser amigo dela. Você não vai chegar e dizer bem assim, rapaz, aquele ali é um bandido, um desgraçado, um miserável. Ele pode matar, pode acabar com a minha vida, com a minha família, destruir a minha reputação. Então eu vou querer ser amigo dessa pessoa. Não. A gente vai procurar qualidade, seja lá qual for. Mas você pegar defeitos da pessoa e aquilo ali ser a causa de você querer buscar ter um relacionamento com aquela pessoa. A gente pode até suportar os defeitos de alguma pessoa, mas a gente não está com ela por causa do defeito dela. Mas, veja, Deus ele é santo porque ele pega pessoas que fizeram aquilo que ele mais odeia no mundo, que é o pecado, e ele transforma em seus filhos. Veja, não tem como. Não existe nada. Não existe ninguém. Não existe ninguém como Deus, irmãos. A gente talvez até está disposto a fazer o bem a uma pessoa que a gente não gosta, né, com muita má vontade, mas para a gente poder se sentir melhor, a gente está disposto a fazer um bem para alguém que a gente não gosta. Mas você pega a pessoa que lhe traiu, a pessoa que fez tudo o que você odeia, e você dizer, agora você vai ser meu filho, isso aí nós não temos coragem de fazer, a não ser que sejamos alvos, que sejamos transformados pela glória e pelo relacionamento com esse próprio Deus que é santo. Santo é o seu nome, ou seja, Deus é diferente de tudo. E aí Maria agora ela se esquece dela. Irmãos, ela para de louvar a Deus por aquilo específico que Deus fez na sua vida. E agora ele vai falar a respeito do que Deus fez para o mundo todo. Ela diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Veja, ele diz, olha, Deus ele derrama a misericórdia dele, irmãos. Ou seja, o amor de Deus glorioso, né? A palavra misericórdia no Antigo Testamento era a mesma palavra que era usada para falar também a respeito de amor, de graça. É a melhor palavra para traduzir a ideia que Maria está falando aqui é o amor pactual de Deus, ou seja, o amor que Deus tem no compromisso da aliança que ele fez com o seu povo, né, com os homens de modo geral. Ele diz, a misericórdia de Deus vai de geração em geração sobre os que o temem. Ou seja, Deus ele sempre está disposto a renovar e a derramar a sua misericórdia para as próximas gerações. E diz, ele agiu com o braço valorosamente e dispersou os que nos corações alimentavam pensamentos soberbos. Do que é que Maria está falando aqui, irmãos? Lembra que o livro de Lucas, ele começa falando a respeito de Herodes. Ele fala no ano em que o rei Herodes reinava. Era o rei. Se a gente fosse para pensar, o Messias é para vir da descendência real. Então, se o rei é Herodes, quem deveria ser o ancestral do Messias era para ser Herodes, era para ser um rei, alguém talvez da descendência de Davi, mas não alguém tão insignificante quanto Maria e José. Só que Deus não fez isso. E aí isso faz com que as pessoas elas parem para pensar. Porque foi assim sempre, irmãos, que Deus fez na história da humanidade. A gente for parar para pensar, daqui a pouco a gente vai meditar sobre a descendência de Caim e a descendência de Adão. E a descendência de Caim, irmãos, os homens eles foram inventores de tudo. Eles inventaram os instrumentos cortantes, eles inventaram os instrumentos musicais, eles inventaram tudo. Eles eram poderosos, eles eram grandes nesse mundo. Mas Deus pega os insignificantes da descendência de Adão e traz salvação através deles. Depois Deus ele vai pegar de Abraão. Abraão ele vai ter um filho mais velho, Ismael, que quando o filho dele, Isaac, nasce, quando ele é desmamado, tá todo mundo fazendo festa porque o menino parou de mamar e tá Ismael, já um homem, já um jovem, ele olhando para aquilo ali e rindo e desprezando, como quem diz, nunca que esse menino vai ser maior do que eu, nunca que esse menino aí vai ser melhor do que eu já sou um guerreiro, um poderoso caçador, esse menino aí não é nada, com uma flechada eu tiro a vida desse menino aí, ele é insignificante. E sempre Deus foi fazendo assim. Esaú era o mais velho, Deus escolheu Jacó. E é sempre a forma que Deus age. José foi o desprezado pelos seus irmãos, pois Deus pega ele e usa ele para trazer salvação. Deus sempre, consistentemente. Se tem uma coisa que Deus é consistente, irmãos, é em nos surpreender. É em pegar aquilo que nós não esperamos que ele pode pegar, que ele pode usar, e ele transforma
de um modo que glorifica o nome dele, que a gente não tem como olhar e não reconhecer que Deus ele é santo. Deus ele é diferente de tudo que nós podemos pensar. Então, ela fala no versículo 52, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Deus sempre fez isso, irmãos. Quem era Davi em comparação a Saul? Saul era um rei poderoso, Davi era sozinho. E esse homem sozinho conseguiu chegar ao trono e aquele que era o rei foi desprezado, aquele que era o rei, ele foi morto em guerra de modo vergonhoso. Deus, irmãos, ele é especialista em nos surpreender, em fazer de um jeito, não é porque Deus ele ama a pobreza, irmãos, não é porque Deus ele ama a fraqueza, não é porque Deus ele ama a insignificância, não é isso. É simplesmente porque quando nós olhamos para essas coisas, a gente não enxerga nada. E como a gente não enxerga nada, aí Deus pode usar aquilo de um modo que glorifica o nome dele. Quando a gente olha e enxerga alguma coisa ali, a gente enxerga alguma qualidade e a gente diz, não, ali eu também consigo. Eu treino aquela pessoa ali, ela também vai virar uma pessoa que vai falar bem, que vai fazer aquilo. Deus pega Moisés, que diz que é pesado de língua, e coloca ele para ser o maior pastor que já existiu na igreja até hoje. Né, que pastoreou mais ovelhas foi Moisés lá no deserto, a congregação todinha de Israel. Pegou o fraco, pegou o fugitivo que correu com medo, e colocou ele para cuidar do seu povo. Veja, irmãos, Deus ele é especialista. Deus é especialista. Tinha o reino do Egito, que era o reino poderoso, o reino mais poderoso do mundo, e tem os seus escravos ali, os israelitas. E Deus faz com que os escravos eles consigam sair do domínio dos seus dos que os oprimiam, e eles saem com a riqueza do Egito. E eles saem mostrando que o Deus deles é maior e é mais glorioso do que qualquer outro falso Deus que exista nesse mundo. Deus ele derriba do seu trono os poderosos e exalta os humildes. Ele diz no versículo 53, enche de bens os famintos e despediu vazio os ricos. A gente vê aqui, irmãos, ele diz, enche de bens os famintos e despediu vazio os ricos. A gente vê aqui, como eu falei no próprio Evangelho de Lucas, a gente vê o homem rico lá cheio de posses. Né? A gente pode pegar outra história mais clara ainda que Deus vai ensinar isso. Pega lá o rico e o Lázaro, e o rico vai para o inferno, e Lázaro ele vai para o céu. E a gente vê que as pessoas que têm fome, Deus ele vai alimentá-las. Por quê, irmãos? Porque o que Deus quer de nós, irmãos, o que nós precisamos diante de Deus é reconhecer a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus. O que o Evangelho de Lucas vai nos mostrar, irmãos, é que Deus ele é capaz de salvar todo tipo de gente. Deus ele vai salvar todo tipo de gente, irmãos. Ele vai salvar todo tipo de pessoa. Ele vai salvar prostitutas, ele vai salvar assassinos, ele vai salvar ladrões, ele vai salvar cobradores de imposto, tudo que é tipo de gente desgraçada, desprezada, ele é capaz de salvar. Quem é que Jesus não é capaz de salvar, irmãos? Sabe qual é o único tipo de pessoa que Jesus não salva? Aqueles que se acham bons demais para precisar de um Salvador. Ou seja, aqueles que não reconhecem as suas necessidades e a sua dependência de Deus. Sabe do que é que eu e você a gente precisa, irmãos? Reconhecer o quanto nós dependemos de Deus. Vou perguntar para você agora, talvez você ia dizer, eu preciso de tanta coisa, pastor, eu estou precisando de, olha, se o senhor quiser a lista, eu lhe passo, vamos orar para que Deus me abençoe, para que eu receba tudo isso aqui que eu estou precisando. Mas, na verdade, a única coisa que eu e você a gente precisa é reconhecer o quanto que Deus é glorioso. E a forma que ele vai usar isso muitas vezes é as nossas necessidades e a nossa dependência dele. Quando eu e você a gente está satisfeito naquilo que nós temos, quando eu e você nós estamos satisfeitos naquilo que nós conseguimos enxergar nesse mundo, dificilmente a gente vai estar satisfeito em Deus. Na verdade, a satisfação em Deus é que deve fazer com que eu e você a gente esteja satisfeito com essa vida que a gente tem aqui e não aquilo que a gente tem. E ela então termina, irmãos, o seu cântico, falando mais agora especificamente a respeito do povo de Deus, Israel, mais especificamente, ela desamparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. Veja, ela está dizendo aqui, sabe o que é isso que Deus está fazendo comigo? Sabe por que eu não estou feliz? Porque Deus fez algo para mim. É não, porque isso que Deus está fazendo agora nada mais é do que o cumprimento de várias e várias promessas que Deus sempre fez, de geração em geração, desde lá de Abraão, desde Israel.
Se a gente for puder voltar mais ainda, desde Adão, a promessa que Deus fez de que ia mandar o Messias, o Salvador. Então veja, irmãos, quando Deus ele cuida de nós, o que você deve olhar, o que você deve se alegrar, não é porque você recebeu um pão, não é porque você recebeu algo da parte de Deus. Você deve se alegrar, é porque Deus ele é aquilo que ele realmente diz ser. Ele é um Deus que cuida do seu povo. Ele é um Deus que é santo, que é perfeito. Tudo que Deus nos dá é mais uma confirmação, é mais uma coisa para a gente olhar e é mais um sinal de que ele realmente é glorioso, de que eu e você a gente pode confiar nele. Veja, essa é a alegria de Maria, irmãos. Essa é a alegria do salmista. Essa é a alegria de todas as pessoas que realmente conheceram a Deus. Elas não vão se alegrar. O testemunho delas não vai ser Deus, ele fez isso específico na minha vida e por isso ele deve ser glorificado. Não, é porque é isso que Deus fez na minha vida. O cuidado que Deus tem para comigo, ele aponta para uma glória que vai de geração em geração, vai antes de eu existir, antes sequer de alguém pensar em mim. Deus, ele já era bom, sempre foi glorioso. E Deus, ele já cuidou de mim. Tantas e tantas coisas, irmãos. A gente não consegue olhar para tudo que Deus fez por nós. Mas tudo que nós conseguimos ver que Deus fez por nós deve apontar para não você amar aquilo que Deus está lhe dando. Por mais que possa ser maravilhoso e uma bênção. Mas para que você possa amar a Deus. Porque a salvação, irmãos, é sempre para onde todas as coisas estão apontando. Desde o nascimento do filho de Maria, para todas as coisas que Deus nos dá. Veja, é o cuidado que Deus tem para com o seu povo de geração em geração, porque ele prometeu que em Cristo, irmãos, ele iria cuidar de nós. E todas as coisas iriam cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.